Aleluia. Gente, graça e paz. Boa noite a todos. Bom dia, na verdade. Eu quero falar para vocês uma realidade que tem acontecido em nossas igrejas. Satanás tem pregado direto em nossas igrejas. Tem usado nossos púlpitos para anunciar, para disseminar a sua palavra deturpada, a sua palavra distorcida e levado muitos ao erro. Até porque os cristãos hoje em dia, infelizmente, a maioria não se preocupam em examinar as Escrituras e ler a palavra de Deus. A Bíblia fala que Paulo, quando ele pregava em Bereia, todo o povo, depois de ouvir o que Paulo tinha a dizer, eles iam examinar as Escrituras para ver se aquilo que ele estava falando condizia com o que estava escrito. Isso é fundamental. É fundamental na vida de um cristão saber se a palavra que está sendo dita realmente é aquilo que o Senhor tem deixado para nós. A Bíblia diz em Romanos 15, no versículo 4, que todas as coisas que aconteceram no passado aconteceu para o nosso ensino. Não está dizendo ali que aconteceu porque vai acontecer exatamente a mesma coisa na minha e na sua vida. E é um erro que muita gente comete quando prega a palavra nos púlpitos, porque hoje em dia se fala muito dos coaches, que são motivacionais. Não que seja uma coisa errada motivar alguém. O problema é a maneira como tem sido feito, como o Evangelho de Cristo tem sido conduzido. Palavras que saem do púlpito, que sempre dizem que você vai vencer, que você vai se dar bem, tudo por você, como se o próprio Cristo trabalhasse para você e não fosse ao contrário. Nós somos os servos, Ele é Senhor. Ele não vai fazer as coisas agora como eu determino. Ele não vai fazer as coisas do meu jeito, porque o Senhor é Ele e não sou eu sou o servo. E a Bíblia diz que Ele nos chama de filho. Em João 15 fala que Ele nos chama de amigo. Mas nós somos servos, e como servos eu tenho que servir. Você nasceu para glorificar a Deus, você nasceu para exaltar o nome de Deus. A palavra que você precisa ministrar é que conduza as pessoas ao arrependimento. Não é palavra que conduz as pessoas a acreditar que eles vão ser vitoriosos sempre, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos fala que no mundo nós vamos ter aflição, mas diz que para a gente ter bom ânimo. O que é bom ânimo? É ter a certeza, a convicção em quem nós temos crido, porque ele fala que ele venceu o mundo. E a Bíblia diz que se ele estiver em nós, se as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir tudo o que quisermos e ele nos dará. Por que ele nos dará? Porque quando você está em Cristo, quando a palavra de Cristo está em você, você vai pedir coisas concernente ao que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você não vai pedir pelo seu próprio interesse, como a Bíblia diz em Tiago, que a gente pede e não recebe, porque pede mal para o nosso próprio interesse. Então o meu objetivo aqui hoje é trazer uma palavra. Busquem a palavra de Deus, a sua essência. Confrontem. Quando vocês ouvirem uma pregação, veja se aquilo ali está te levando a glorificar a Deus, ou se está levando a massagear o teu ego, a teu próprio benefício, como se Cristo estivesse trabalhando para você, servindo você. Você imagina, a Bíblia diz em Atos que os apóstolos eles eram perseguidos, as pessoas eles eram perseguidas. O Paulo, ainda chamado de Saulo, ele entrava nas casas e arrastavam as pessoas para fora. E eles iam fugindo, e conforme eles iam fugindo, eles não estavam sendo covardes. Por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho de Cristo. Você imagina você ser perseguido e você vai estar anunciando o quê? Olha, vamos servir a Cristo, vale a pena, Ele vai dar tudo o que você quiser. Pode pedir casa, pode pedir carro, pode pedir os seus benefícios que Ele vai te dar.
o pessoal ia falar o que para você? Você é louco, você está sendo perseguido por causa desse evangelho e você vem me falar sobre benefícios. Então o que eles anunciavam? Eles anunciavam as boas novas do evangelho. Olha, nós estamos sendo perseguidos. Olha, sabe o Cristo que foi anunciado? Ele veio, ele esteve, ele andou entre nós, ele foi morto, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Tudo aquilo conforme estava escrito aconteceu. Ele vive, ele reina, vale a pena. Era isso que os apóstolos pregavam. Não era essa mensagem motivacional de hoje em dia, essa mensagem onde você é o vencedor em tudo, essa mensagem onde diz que você vai ter tudo. Tem gente que chega na igreja e fala, irmão, Deus está aqui, pede o que quiser. Que é? Deus é o gênio da lâmpada, é a lâmpada de Aladim, a gente vai esfregar e ele vai conceder 3 desejos para você. Pode pedir, irmão, o que você quiser. Tem pessoas que começam a orar e só fica, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Em momento nenhum glorificam o nome de Deus. As pregações pegam um texto, por mais simples que sejam, e ao invés de falar da fé que levou aquelas pessoas a vencer, fala de, olha, ele venceu, você também vai vencer. Mas você talvez não tenha passado pelo que aquela pessoa passou, o sacrifício que ela passou, a luta que ela passou, a entrega que ela teve. Como que você vai vencer como ela venceu se você não vive uma vida de santificação como aquela pessoa, como aquele personagem dali da palavra de Deus, da Bíblia, viveu? E como que você vai vencer? Você fica dentro da igreja, mas você não tem comprometimento, você não vai nos cultos de orações, você não vai nos cultos de ensino da palavra. Você vive falando mal do seu irmão, você não glorifica a Deus quando o seu irmão está ministrando algo que você sabe que é de Deus. Você sempre olha a performance dos outros ao invés de olhar para Cristo. Como que você vai vencer como aquele personagem da Bíblia venceu? Aquilo foi escrito para ensinamento de como a gente deve viver, como aquelas pessoas venceram, como os heróis da fé. Então, meu querido, Satanás, ele está, quando eu comecei a palavra dizendo que Satanás está nos nossos púlpitos, pregando a palavra, e isso tem acontecido em muitos lugares. Não se espantem, porque a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas teriam como comichão do ouvido, abrindo mão da sã doutrina. A palavra de Deus não é tão interessante assim. Por quê? Eu vou passar luta, vou passar tribulação. Meu irmão, imagina, Paulo era um fracassado então, porque ele passou lutas e tribulações. Então procure aquela palavra que vai te levar a Cristo. Meu irmão, você não vai vencer toda hora. Você vai passar luta, você vai passar tribulação. Talvez você não fique curado da sua doença. Talvez o seu casamento não seja sempre um mar de rosas. Talvez os seus filhos não vão seguir o Evangelho como você seguiu o Evangelho. Talvez você herdou isso dos seus pais ensinaram o Evangelho a você, você ensinou seus filhos, e a Bíblia nos manda ensinar no caminho que devemos seguir. Então, procure fazer isso. Só que ensinar no caminho não é levar você, teu filho, todo dia para a igreja, não. Aquilo que vive dentro da igreja, você precisa viver dentro da sua casa. Os seus filhos precisam aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, até acima de você. Fala para o seu filho que nem sempre ele vai vencer, mas mesmo quando ele perder naquilo que ele planejou, se ele entregou a vida para Cristo, o Senhor tem algo diferente daquilo que ele pensou. E Deus não perde o controle de nada. Você não venceu nisso, ou você não se esforçou demais, e se você se esforçou, se você estava sendo fiel, então não era isso, porque Ele é Senhor da sua vida, o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor da minha vida, o meu dono, sabe o que é melhor para mim do que eu. Então ensine seu filho a amar a Deus, a esse Deus. Não é o Deus que diz sim para tudo, não é o Deus que é o gênio da lâmpada, não é o Deus que é o Papai Noel, que está sempre para te dar presente, e não é o Deus que é o teu servo. Aprenda a amar a Deus pelo caráter de Deus. Nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Senhor não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dEle. Ele jamais irá contra a palavra dEle. Nós precisamos orar a Deus porque Ele deu toda a autoridade ao homem. O homem perdeu essa autoridade para Satanás. E hoje você precisa orar ao Deus que é onisciente
para que você dê autorização a ele para poder mexer com a sua vida de novo, para agir na sua vida. Mas como assim eu vou dar autorização a Deus? Meu irmão, Deus ele é soberano. E a soberania de Deus fez com que ele entregasse ao homem. O homem, pela sua desobediência, entregou a Satanás. Por isso que Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele falou, olha, tudo isso te darei porque me foi dado. Você não vê Jesus questionando a ele. E por que eu estou falando isso para você? Quando você ora, a Bíblia diz que antes da palavra te sair à boca, antes do pensamento se formar, o Senhor que é onisciente, ele já conhece. Mas a Bíblia nos ensina a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. Porque lá é feita a vontade de Deus, que é soberano. E ele é soberano aqui na terra. E essa soberania deu essa legalidade ao homem, deu esse direito ao homem de ordenar. Então, quando você ora, você está falando, Senhor, toma de volta, controla aqui a minha vida, faz isso do teu jeito, porque o Senhor sabe qual é melhor. Então Satanás quer tirar isso de você. Então ele chega nos púlpitos usando as pessoas que estão longe daquilo que Deus quer, assim como Sansão, o Espírito Santo já se foi há muito tempo e eles estão ali fazendo entretenimento nos púlpitos, dizendo que você vai vencer, dizendo que a luta não é para te derrotar, dizendo que a luta não vai prevalecer sobre você. Olha, Paulo passou muitas lutas. Será que ele estava fora da presença de Deus? Paulo passou muitas tribulações. Será que ele estava fora do que Deus planejou para a vida dele? De maneira alguma. Irmão, nem sempre você vai vencer. E olha que a Bíblia te chamou, diz que Deus te chamou para ser vencedor. E isso não é um paradoxo. Isso não é contraditório, perdão. Isso não é contraditório. Porque nós não somos desse mundo. Isso quer dizer que eu nunca vou ter vitória aqui? Claro que vai. Claro que vai, mas a sua maior vitória aqui é estar na presença de Deus, no centro da vontade dele. Então, comece a fazer como os crentes bereanos. Quando você ouvir palavras, ainda que do púlpito, ainda que dos nossos líderes, confronte, se condiz com o que está nos evangelhos de Cristo. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Fora disso, meu irmão, você pode ter toda a vitória aqui na terra. O povo do deserto, eles eram vitoriosos, eles viram sinais e maravilhas, mas não entraram na terra prometida. Então você tem que decidir, você quer entrar na terra prometida ou você quer apenas os sinais e maravilhas? O Espírito Santo continue a falar o meu e o seu coração em nome de Jesus. Graça e paz.